No coração do Caribe, existe uma nação que carrega nas veias a glória de uma revolução vitoriosa. E nas cicatrizes, o peso de séculos de sofrimento. O Haiti foi o primeiro país do mundo a nascer de uma revolta de escravizados. Em 1804, seus heróis quebraram as correntes do Império Francês e ergueram uma república negra, a única de seu tempo. Mas da chama da liberdade, surgiram também as sombras do abandono, da pobreza e do medo. Mais de um século após sua independência, o Haiti caiu nas mãos de um homem enigmático. Um médico. Um intelectual. Um populista. E, para muitos, um feiticeiro. François Duvalier, conhecido como Papa Doc. Ele prometeu proteger o povo. Mas, no silêncio da noite, seu regime construiu algo mais sombrio, uma ditadura sustentada pelo terror, pela superstição e pela morte. Por mais de uma década, Papa Doc reinou como senhor absoluto. Criou uma milícia pessoal, os Tonton Macoute, espalhou o medo como arma e se fez deus de uma nova fé política. Um culto ao poder. Neste vídeo, vamos mergulhar na ascensão e queda de François Duvalier. Entender como um homem conseguiu transformar um país em altar e prisão de sua própria imagem. Essa é a história do homem que fez do Haiti o palco de um reinado sombrio, entre o real e o místico, entre o poder e o abismo. Para entender a ascensão de François Duvalier, é preciso olhar muito mais para trás. Até os alicerces da própria história haitiana. O Haiti nasceu daquilo que muitos impérios julgavam impossível, uma revolta de homens e mulheres escravizados que se recusaram a aceitar seu destino. Em 1804, após mais de uma década de guerra brutal contra o exército de Napoleão, o Haiti se tornou a primeira nação do mundo fundada por pessoas que romperam suas correntes. Foi um ato de coragem. E uma sentença de isolamento. As potências coloniais da época, a França, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, olharam para o Haiti não como um farol de liberdade, mas como uma ameaça. Se uma revolta de escravos poderia ser bem-sucedida aqui, poderia acontecer em qualquer lugar. E assim, o jovem país foi isolado, economicamente sufocado, diplomaticamente ignorado. E forçado a pagar um preço impensável. Em 1825, sob ameaça de invasão naval francesa, o Haiti foi coagido a pagar uma indenização colossal à França, compensando os antigos senhores de escravos. Uma dívida imposta sobre aqueles que haviam sido escravizados. Um fardo econômico que atravessaria mais de um século, drenando riquezas, destruindo oportunidades e impedindo qualquer chance real de desenvolvimento. Sem recursos, cercado por inimigos externos e traído por divisões internas, o Haiti mergulhou em ciclos intermináveis de instabilidade. Golpes, ocupações, ditaduras, revoltas. A partir de 1915, tropas dos Estados Unidos ocuparam o país durante quase 2 décadas, sob o pretexto de estabilizar a economia e proteger interesses estrangeiros. Mas, na prática, aprofundaram as desigualdades, reforçaram as elites tradicionais e humilharam o povo haitiano. Mesmo após a retirada americana, em 1934, o Haiti seguiu prisioneiro de sua própria história, um país partido entre uma elite urbana, de origem europeia, e uma imensa maioria rural, negra, marginalizada, esquecida e invisível. Foi desse Haiti, fragmentado, empobrecido, dividido, que emergiu François Duvalier. Um homem que compreenderia, como poucos, as forças que movem tanto o medo quanto a esperança. E que aprenderia a usar ambos como instrumentos de poder.
François Duvalier não parecia destinado ao poder absoluto. Nascido em 1907, filho de uma família de classe média baixa, Duvalier trilhou um caminho pouco comum para os padrões da elite haitiana. Formou-se em medicina. Atuou como sanitarista. Tornou-se conhecido pelas campanhas de combate à febre tifoide e outras doenças que assolavam as regiões rurais mais esquecidas do país. Foi lá, nos campos isolados, longe dos salões luxuosos de Porto Príncipe, que Duvalier se conectou com a alma profunda do Haiti. Ele viu, de perto, a realidade do povo rural, majoritariamente negro, analfabeto, empobrecido, profundamente ligado às tradições ancestrais e ao vodú. E aprendeu que ali, na intersecção entre fé, medo e abandono, havia um poder que poucos políticos haviam compreendido. E que quase nenhum havia ousado explorar. Nos anos 1940 e 1950, Duvalier começou a construir sua imagem. Um defensor do movimento noiriste, que valorizava a cultura, a identidade e os direitos da maioria negra, historicamente oprimida por uma elite mulata que governava o país desde a independência. A retórica era poderosa. E, em um país onde a divisão racial ainda era uma ferida aberta, Duvalier soube manipular cada palavra, cada gesto, para se apresentar como um dos seus. O médico do povo. O protetor dos esquecidos. Em 1957, em meio ao caos político, fraudes eleitorais, perseguições e ameaças, François Duvalier venceu as eleições presidenciais. Uma vitória, em parte, real, fruto de seu apelo popular, mas também construída sobre alianças oportunistas, intimidações e a manipulação das fragilidades institucionais do Haiti. E foi assim que o médico, o sanitarista, o homem que prometia ser a voz dos pobres, chegou ao poder. Mas, aquilo que muitos pensaram ser o início de uma nova era, revelou-se, rapidamente, o nascimento de um regime de trevas. Duvalier não estava interessado em simplesmente governar. Ele queria reinar. Queria ser mais do que um presidente. Queria ser intocável. E, para isso, ele construiria um império de medo. Um sistema onde a linha entre o poder político e o sobrenatural se tornaria tão tênue que, para muitos haitianos, questionar Papa Doc era mais do que arriscar a vida. Era desafiar forças que transcendiam o mundo dos vivos. Logo após consolidar-se no poder, François Duvalier iniciou a construção do que se tornaria um dos regimes mais temidos e opressivos do século XX. Seu primeiro movimento foi claro e decisivo: desmontar qualquer oposição. Dissolveu instituições, perseguiu adversários, controlou a imprensa e gradualmente transformou a presidência em um trono. Mas o verdadeiro instrumento de terror de Papa Doc ainda estava por vir. Em 1959, ele criou uma milícia pessoal. Uma força paramilitar que operaria acima das leis, fora do controle do exército, e além de qualquer limite moral. Eles eram chamados de Milícia Voluntária para a Segurança Nacional. Mas o povo os conhecia por outro nome: Tonton Macoute. Na tradição haitiana, o Tonton Macoute é uma figura do folclore. Um homem que carrega um saco nas costas. E que, segundo as lendas, rapta crianças desobedientes e as faz desaparecer para sempre. O nome não foi escolhido por acaso. Vestindo uniformes azuis, chapéus de palha, óculos escuros, mesmo à noite, os Tonton Macoute não eram apenas agentes de repressão. Eram símbolos ambulantes do medo. Sua presença era uma lembrança constante de que ninguém estava seguro. Nem de dia. Nem à noite. Nem em casa. Nem na rua. Eles sequestravam, torturavam, assassinavam. Muitas vezes à luz do dia. Sem julgamento.
sem explicação. Seus corpos eram frequentemente deixados nas praças, nas ruas, pendurados em árvores, como advertência. Mas o terror não se limitava à violência física. Duvalier entendia profundamente a psique de seu povo. Ele sabia que, em uma sociedade onde o vodu não era apenas religião, mas também tecido cultural, o medo do invisível podia ser tão eficaz quanto a repressão visível. Aos olhos de muitos haitianos, Duvalier não era apenas um homem. Era um ser que dominava tanto este mundo quanto o outro. A ideia de que seus inimigos poderiam ser amaldiçoados, perseguidos pelos Lua, os espíritos vodu, era mais do que superstição. Era uma verdade temida. Essa fusão de poder político com o terror sobrenatural criou um estado de controle absoluto, onde não havia resistência possível, onde o medo era onipresente, inescapável e, muitas vezes, silencioso. Durante os anos de seu regime, estima-se que mais de 30.000 haitianos foram mortos. E incontáveis outros desapareceram, tragados não apenas pela violência dos Tonton Macoute, mas pelo silêncio sufocante que tomou conta do Haiti. Nesse Haiti, onde a vida podia ser ceifada a qualquer momento, e onde até os mortos pareciam não descansar, Papa Doc reinava. Não como um presidente, não como um ditador comum, mas como algo mais. Algo que muitos sequer ousavam nomear. Enquanto o Haiti mergulhava cada vez mais fundo no terror doméstico, o mundo lá fora seguia um outro jogo. Um jogo de sombras, tensão e alianças frágeis. A Guerra Fria. O planeta estava dividido. De um lado, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais. Do outro, a União Soviética e o Bloco Comunista. O medo do avanço do comunismo guiava decisões, justificava golpes, alimentava ditaduras, tudo em nome de um suposto equilíbrio. E Papa Doc compreendia perfeitamente essa dinâmica. Publicamente, Duvalier se apresentava como um bastião contra o comunismo no Caribe. Jogava com os temores dos Estados Unidos, que, apenas a alguns quilômetros dali, haviam acabado de assistir à ascensão de Fidel Castro em Cuba. O recado de Duvalier era claro: ou me apoiam, ou arriscam ver o comunismo fincar raízes aqui. Milhões de dólares fluíram para os cofres de um governo que, ao mesmo tempo, torturava, matava e saqueava sua própria população. O paradoxo era cruel. O mesmo país que se apresentava ao mundo como guardião da democracia sustentava um regime que negava qualquer traço de liberdade a seu próprio povo. Mas, para Duvalier, isso não era apenas uma jogada diplomática. Era uma arte. Ele sabia exatamente quando acenar com promessas, quando fazer ameaças veladas, e quando deixar que a simples proximidade geográfica com Cuba fosse suficiente para arrancar concessões, favores e dinheiro. Ao mesmo tempo, alimentava sua imagem mística. Aos olhos dos haitianos, Papa Doc era mais do que um chefe de Estado. Era alguém cuja proteção vinha não apenas das armas, mas também dos espíritos. E, talvez, até de forças internacionais, que pareciam tão cegas quanto indiferentes ao sofrimento de seu povo. Foi assim, equilibrando-se entre o terror doméstico e o medo global, que François Duvalier consolidou um dos regimes mais duradouros e brutais da história contemporânea do Caribe. E, mesmo enquanto sua saúde começava a falhar, seu controle sobre o Haiti parecia absoluto. Porque o medo, tanto visível quanto invisível, continuava sendo sua maior arma. Nos últimos anos de sua vida, o corpo de François Duvalier começou a falhar. A diabetes avançava, comprometendo seus nervos, seus olhos. E, segundo alguns relatos, até sua própria sanidade. Mas, mesmo enquanto a morte se aproximava lentamente, Papa Doc manteve-se agarrado ao poder. Porque,
Para ele, o poder não era apenas um cargo. Era uma extensão de sua própria existência. Abdicar significaria não apenas perder o controle, mas perder a própria essência. Nos corredores do Palácio Nacional, sua figura tornava-se quase fantasmagórica. Um homem magro, adoecido, vestido de negro, cercado de símbolos místicos, retratos de santos e imagens dos Lua, os espíritos do Vodú. Seus discursos tornaram-se mais erráticos. Suas decisões, ainda mais imprevisíveis. Mas o medo, esse permanecia intacto. O país seguia paralisado. A qualquer momento, um olhar, um sussurro ou uma simples suspeita podiam ser suficientes para desaparecer. Em 1971, já consumido pela doença, Duvalier fez aquilo que poucos ditadores haviam ousado antes: transformou sua ditadura em uma monarquia. Alterou a Constituição e nomeou seu filho, Jean-Claude Duvalier, então com apenas 19 anos, como seu sucessor vitalício. No dia 21 de abril de 1971, François Duvalier, Papa Doc, morreu em sua cama, no Palácio Nacional. Não houve júbilo. Não houve luto. Apenas um silêncio pesado, sufocante, carregado de medo e de incerteza. Jean-Claude Duvalier, conhecido como Baby Doc, assumiria o trono de seu pai. E, embora seu regime viesse a ser menos sanguinário, seria igualmente corrupto, igualmente predador. A dinastia dos Duvalier permaneceria por mais 15 anos, aprofundando ainda mais as feridas abertas no Haiti. O legado de Papa Doc não terminou com sua morte. Ele sobreviveu nas instituições corroídas, na economia devastada, nas gerações traumatizadas e na sombra persistente do medo. Até hoje, para muitos haitianos, a menção ao nome Duvalier não é apenas uma lembrança do passado. É um eco sombrio. Esta é a história de François Duvalier, Papa Doc. O ditador que fez do medo uma nação.